Oi, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Você Pensa Demais, o nosso podcast dessa série com convidadas. E hoje a gente está aqui com uma convidada muito especial, que assim como eu também é psicóloga, a Érica. E hoje a gente vai falar um pouco mais sobre um assunto que gera muitos pensamentos, que realmente faz a gente pensar demais, desde muito novas, que é relacionamentos amorosos. Então eu vou pedir para a Érica se apresentar e falar um pouquinho do porquê que ela tem a ver com esse tema e por que que ela está aqui hoje com a gente. É, eu tô muito feliz de estar aqui, né? Fiquei muito feliz com o convite da Nanda. Maravilhosa, assim, tipo, já falei pra ela que escuto podcast e gosto desses assuntos mais longos. Então, vamos lá. Eu sou Érica, né? Eu sou psicóloga. E assim, eu comecei a estudar mais sobre relacionamentos amorosos e principalmente sobre de uma perspectiva assim feminina, né? Depois que eu me formei, na verdade, não foi algo presente, marcante na minha faculdade. Acho que porque eu fui percebendo muitas demandas na clínica e percebendo também pessoas à minha volta, sabe? Não só pacientes, mas pessoas muito próximas que sofriam com essas questões, como era um assunto assim presente e universal. Então, assim, é algo que a gente vê muito independente de cultura. É claro que isso se manifesta de formas diferentes, né? Mas muito independente de cultura, de idade, até uma faixa etária muito grande em que a gente já começa assim, uma amplitude, né, na faixa etária muito extensa, que a gente começa a perceber essas questões com relacionamento e tudo, relacionamento saudável, o que é um relacionamento saudável, o que não é. Muitas pessoas se envolvendo em relacionamentos que são bem destrutivos. Então, foi um assunto que foi me interessando, assim, de uma forma pessoal também. Acho que muito do que a gente, psicóloga, trabalha, de alguma forma é motivado por algo pessoal que a gente viveu, né? Não sei se tu percebe Total. isso na tua vida. Total, com certeza, assim, eu acho que a gente vai gostando, porque a gente talvez tenha uma identificação maior de entender também aquele lado, né? Então, tipo assim, poxa, eu sei que talvez é difícil lidar com isso e não que isso seja necessário para a gente fazer um bom trabalho terapêutico, mas eu acho que de outro lugar, né? E eu pensei da gente falar desse tema, e até quando eu coloquei, né, quando eu tava separando os temas dos episódios, eu pensei assim, nossa, mas será que eu vou colocar relacionamentos amorosos? Porque parece que tudo que a gente tem que falar de mulher fala de relacionamento amoroso também, né? Eu fiquei assim, será que a gente vai colocar esse tema de novo? Mas eu fiquei pensando que realmente não tem como não colocar esse tema, porque culturalmente nós somos muito ensinadas a pensar o ser mulher sob a ótica dos relacionamentos, né? E não que isso seja certo, e não que uma mulher precise de um relacionamento amoroso para ser Uhum, mulher, para ser feliz ou qualquer coisa do tipo. Acho que essa é a primeira coisa que é importante a gente deixar claro, que o uhum, relacionamento amoroso precisa ser sempre uma escolha que faça sentido para você, mas que culturalmente não é isso que a gente é ensinada. Então, os sim. homens, eu vejo que isso é muito mais uma coisa opcional. Então, você pode namorar ou não, você pode casar com 20, com 30, com 40, com 50, com 60, e não Aham. é pensado muito sobre você se isso não acontece. Mas como mulheres, eu acho que a gente já é culturalmente ensinada de, meu, quando que esse momento vai chegar? Quando que eu vou me casar? Você tem essa percepção? Nossa, demais. Inclusive tem aquela frase que ficou famosíssima, né? De os homens. Como é que é? Os homens são ensinados a amar muitas coisas e as mulheres são ensinadas a amar os homens, né? Aham. E é muito disso, assim, sabe? Eu acho que a gente cresce numa cultura que ensina muito o nosso valor a partir da perspectiva de ser ou não escolhida por alguém, né? Uhum. Por um homem, de ter um relacionamento. Então, desde muito nova, eu percebo que as mulheres, desde muito novas, né? Eu percebo que as mulheres estão pensando em quando que elas vão casar e se elas vão conseguir ter filhos e constituir uma família. Esse pensamento está sempre muito presente. E se você perguntar para homens, eles não, muitas vezes não estão se sentindo atrasados se, tô com 30 anos e ainda não casei, nossa, eu preciso casar. Eles não estão pensando Sim. sobre isso, Uhum. porque foram ensinados a focar em muitas outras áreas da vida, né? É como se fosse uma noção de valor de vida muito mais ampla do que a nossa, Sim. né? E enquanto mulheres, assim, eu tenho 29 anos, né? Vejo muitas pessoas até bem mais novas que eu, sabe? Com, sei lá, 5 anos mais nova, ou até.
mulheres que estão entrando ali na juventude já pensando sobre isso. Ah, mas e se eu nunca encontrar alguém? E se eu nunca. E a minha vida só vai ter sentido se eu estiver num relacionamento, né? E, enfim, eu acho isso muito triste, porque apesar de eu estar no relacionamento, eu sou casada e, enfim, maravilhoso, é maravilhoso, mas eu não queria que o meu valor fosse determinado por isso, sabe? Sim, Mas por muitas outras coisas. sim, Então, acho muito importante falar sobre isso, né? sim. E até uma. Isso que você falou, né? Eu lembrei de uma pessoa que eu tava conversando esses dias, do meu convívio pessoal mesmo, e ela tem acho que 31, 32 anos, e ela tá solteira, e ela tava falando sobre como é difícil estar solteira nessa fase, porque ela falou de uma sensação das pessoas tratarem ela como se ela não pudesse participar de algumas discussões por ser solteira. Então, tipo assim, Hum, ah, tá falando sobre amor. Ah, não, mas você não é casada, você não é mãe, você não entende o que que é amor, sim. sabe? E daí ela tava Uhum, falando sobre como isso é difícil. E é uma pessoa que passou por um histórico bem longo de relacionamentos abusivos. E ela uhum, falou assim que, meu, eu prefiro 1 milhão de vezes estar solteira agora do que estar uhum, entendendo o que é amor, 1.000 vezes entre aspas, dentro da onde eu tava. Então, uhum, assim, como é importante a gente entender isso, né? Que um uhum. relacionamento amoroso não te faz mais nem menos que ninguém, porque se a Exato. gente não separa essa perspectiva de isso é uma escolha, isso é algo que tem que fazer sentido pra mim, tem que ser bom pra mim, tem que ser algo que eu quero, a gente acaba tornando isso uma obrigação, algo que eu tenho que fazer e acaba caindo em várias furadas, né? Em várias camadas e se colocando em relacionamentos que não fazem bem pra gente, né? Com certeza, porque eu vejo muitas pessoas colocando relacionamentos amorosos também como forma de preencher um vazio que existe ali na vida, ou trazer esse sentido para a vida, só que existem muitas outras formas de aprender sobre amor, né? Uhum. Com as nossas amigas, com a nossa família. Sim, Existem formas de você aprender o que que é ser amado de verdade e amar de verdade. Mas se a única função que um relacionamento tem na sua vida é preencher e com urgência esse vazio que o mundo diz que você precisa preencher, você vai colocar qualquer coisa que não está muito alinhado com seus valores ali, sabe? sim, Então, total. é muito, acho perigoso mesmo, sim, Sim. né? Total, total. Daí, entrando nisso, assim, de pensar nesses relacionamentos que não fazem tão bem pra gente, uma das perguntas que eu queria que a gente conversasse hoje é sobre realmente o que que é ali um relacionamento abusivo e quais seriam os sinais de alerta em relação a isso. E eu coloquei essa pergunta porque eu sinto que é algo que a gente fala muito, então hoje em dia já é algo muito mais claro comparado a, sei lá, 20 anos atrás. Eu sinto que as mulheres têm muito mais informação sobre o que é um relacionamento abusivo, o que é um relacionamento tóxico, mas eu sinto que às vezes a gente também banaliza um pouco esse termo e daí corre o risco de qualquer dificuldade em um relacionamento, tornar ele um relacionamento abusivo, mas eu acho importante a gente esclarecer isso pra também não virar, tipo, meu, passar pano para as dificuldades que podem ser abusivas e também dar nome certo para as coisas, sabe? Então, assim, na sua opinião, como que você determina isso, o que é um relacionamento abusivo e o que não é? Eu achei bem legal tu ter falado que hoje em dia nós realmente, assim, falamos mais sobre isso, né? Muito mais do que Uhum, 20 anos atrás, porque é muito claro para mim quando eu converso com mulheres mais velhas, que, assim, que já têm mais experiência e já viveram relacionamentos muito antes de mim, elas têm uma visão diferente, sabe? Eu vejo mais clareza em pessoas dos seus 20 e poucos anos ali, o pessoal que tá se relacionando agora. Mas ainda assim, eu vejo muitas pessoas na. Você tem quantos anos, Nanda? 25? 25. 25, pronto. A gente tem 4 anos aí de diferença, né? Mas eu vejo muita gente assim nessa nossa faixa etária ainda se envolvendo em relacionamentos que claramente não fazem bem, sabe? Sim. Então, eu acho muito importante falar sobre isso mesmo, né? E quando a gente fala de relacionamento abusivo, não é só sobre uma briga ou um momento ruim, isolado, né? É um conjunto de comportamentos que tem uma função Sim. parecida, que tem uma mesma função, que seria aquele objetivo de prender a pessoa, de dominar, de humilhar de alguma forma, né? É, enfraquecer o outro, sabe? Invalidar. E eu falo de repetição porque é como você falou, né? Todo relacionamento de alguma forma vai ter algum conflito, a gente pode acabar ou banalizando ou generalizando, né? Nossa, aconteceu.
uma briga dentro de um relacionamento, pronto, é um relacionamento abusivo. Não necessariamente, mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, né? Então é importante entender que existe essa repetição, esse padrão. São comportamentos que eles acontecem com uma certa frequência e têm essa função, sabe? Eu percebo muito como comportamentos não só que necessariamente têm a intenção de machucar, porque vão Uhum. ter também que são intencionalmente, né, são pensados para machucar outra pessoa, mas comportamentos que têm a função de conseguir algo às custas de machucar outra pessoa, ainda que machucar não seja a intenção final, né? Não seja machucar só por machucar. Então, eu vejo muito dessa forma, assim. É, E aí, quando você perguntou, quer que eu fale dos sinais agora ou a gente. Você quer falar sobre. Podemos, podemos. Mas uma coisa que eu acho muito importante falar sobre isso que você falou, eu até pesquisei aqui, Hum, e é muito engraçado porque a gente tem que tomar cuidado até com quais são as referências que a gente tem para entender o que é esse padrão que é ruim ou que não é, né? E eu até hum. tava pensando em, eu não sei se você assistiu na época que passava, né? Mas você assistia Gossip Girl? Eu não assisti a série toda, mas eu já vi algumas temporadas. E eu conheço, assim. Tu Tá. vai falar do Chuck Bass? Não, eu vou falar da série no geral, porque assim, eu amava essa série. Amava Aham, mesmo. Tipo, eu assistia e eu lembro, e não só de relacionamentos amorosos, mas eu lembro de ver, tipo, a amizade da Serena e da Blair, que são as protagonistas, e pensar, meu, eu queria uma amizade assim, sabe? Eu lembro dessa sensação, e eu era, tipo, muito nova. Eu tinha, sei lá, 12 anos, 11 anos quando eu assisti, eu era realmente nova. uhum, E daí, recentemente, eu, tipo, tava querendo assistir uma série conforto, assim, sabe? Daí eu falei, meu, vou aham, reassistir Gossip Girl, porque eu nunca mais tinha reassistido. E eu só tinha a memória de ser, tipo, muito gostosa, assim, de assistir. E daí eu fui assistir e é horrível, tipo, os relacionamentos são horríveis. Todo mundo só se destrói, são relacionamentos muito abusivos em todos os sentidos possíveis. E daí, por que que eu tô aham. falando? Lógico, é só uma série, né? Mas é justamente por isso que, como 20 anos atrás era uma coisa que não era falada, então mesmo que culturalmente, mesmo que você possa até ter boas referências, então, por exemplo, pra mim, meus pais são uma super referência de casamento, e relacionamento. Eu acho que isso, com certeza, marca mais do que uma série que a gente assiste, mas a gente não pode esquecer que a gente tá nessa cultura, né? Então, às vezes pode ser a sua cultura familiar, pode ser a cultura do país que você vive, cultura da época que você vive, e tudo isso vai ensinando a gente, e é tão importante a gente questionar o que que a gente considera que é controle e o que não é, por exemplo. Porque às vezes você pode falar Sim. assim, nossa, não, mas isso não é controle, sei lá, ele só não quer que eu faça, que eu continue trabalhando, que eu continue estudando, mas isso pra mim não é controle, isso é amor. E às vezes a gente não tem muita noção do que é controle e o que é amor. Então é importante a gente questionar até da onde vem essas referências pra gente, né? Sim, uhum, com certeza. E isso que você falou de a gente não ter noção de dizer o que é controle ou não. É por isso que é sempre importante a gente olhar para a função mesmo do comportamento, né? Uhum. Porque é claro que pode existir. Nossa, isso aqui pode ser muito polêmico, mas é por isso que eu vou detalhar. Olha, tá vendo como é bom ter um tempo para detalhar e falar? Aham, aham. Um comportamento que se apresenta da mesma forma, ele pode ter duas funções completamente Total. diferentes, né? Uhum. Então, esse caso do que você falou, né, de um homem dizer assim, ah, mas eu não quero que você trabalhe, eu quero que você fique em casa. A gente pode ter um homem extremamente abusivo que quer a mulher dentro de casa e não quer que ela trabalhe pra não ter contato com outros homens, pra não se expor, porque a mulher tem que ficar reservada e essa coisa toda. E a gente pode ter um homem que em outro contexto, já entendeu que a mulher, por exemplo, não gosta do trabalho dela e ele tá querendo. Olha, fica tranquilo, então, se você não gosta disso aqui que você faz, tá tudo bem você ficar em casa. Eu não quero que você trabalhe sem você gostar e eu vou cuidar aqui de você. Aí, se você quiser encontrar outro trabalho, se você se sentir confortável, ou se você quiser só cuidar da casa. Então, assim, são duas situações que são muito semelhantes, né? Que olhando de fora pode ser, nossa, mas ele não quer que Sim. você trabalhe. Mas se a gente for pra função mesmo, entender o contexto daquele casal, Total. você vai entender se aquilo ali é um cuidado de eu quero ouvir o que você quer. Eu quero Uhum. ouvir o que você espera para sua vida, para te apoiar e a gente tomar essa decisão juntos, ou não, eu quero tomar decisões por você, independente Total. da sua E escolha. muda muito, né? Porque daí é algo que faz sentido pro casal, pros dois, e não Uhum, algo que está sendo imposto de alguma forma ali para satisfazer o desejo ou a ideia de uma das partes, né? exatamente, exatamente. E também satisfazer de uma forma, às vezes, disfarçada assim, de cuidado, mas é uma manipulação, né? De não, mas Sim. eu tô fazendo isso porque eu
amo você e quero você aqui, e começa a trazer um discurso de quem quer proteger quando na verdade quer prender mesmo, né? Quer isolar a Nossa, pessoa. e isso, Érica, eu acho super importante falar, porque é muito importante a gente deixar claro que um relacionamento abusivo não é um relacionamento nunca que vai ser 100% ruim. Hum, Porque isso eu vejo que é uma coisa que atrapalha muito as pessoas. Então, tipo assim, meu, tá, tem isso, esse lado é ruim, mas ele também é muito romântico. E daí tem hora que ele chega do nada com um super buquê de flores. E ele fala muitas coisas boas pra mim. E eu sempre falo assim para os meus pacientes que, meu, ninguém é doido. Ninguém tá lá num relacionamento que é só ruim o tempo todo, que você tá lá. É muito fácil de perceber. Ninguém precisa de ajuda pra perceber que um relacionamento é abusivo quando o cara tá sendo abusivo 24 horas por dia, 7 dias por semana. sim, Entende? O com difícil de estar em um relacionamento abusivo é porque ele não é ruim 24 horas por dia, 7 dias por semana. sim, Às vezes ele pode até ser uma semana assim, mas daí a outra semana as coisas melhoram. E daí a gente vai tendo fases no meio disso, né? com Então é certeza. importante, e pode parecer até estranho falar isso, mas que um relacionamento abusivo tem momentos bons. E é por isso que a gente precisa ficar atenta e pensar, inclusive pensar demais às vezes sobre os nossos relacionamentos, né? Uhum. Se fosse ruim o tempo inteiro, não, você não, a pessoa não se manteria naquela Sim. relação. Ia se Aham. manter. A manutenção, ela parte exatamente dessa intermitência, né? Dessa confusão de, pera, mas esse homem que me faz tão bem, ele me faz tão mal, mas ele tem esses momentos aqui de tanto cuidado. Inclusive, existe, né, aquele gráfico do ciclo do relacionamento abusivo, né? Aham. E a pessoa passa por uma tensão, aquele momento de ansiedade, tudo, e aí passa pra violência mesmo, que pode ser física ou verbal, e depois tem a lua de mel. Que é isso que você tá falando. Tem o momento da lua de mel, tem o momento do arrependimento, e poxa, me perdoa, não vou mais fazer isso, e promessas, né? Então, é isso. A não ser que, pode ser que exista um relacionamento que é só violência pela violência, pode, mas aí a dependência vai estar em outra coisa, por exemplo, uma dependência financeira. É, Total, é. né? E são Ver pessoas. outros critérios, né? Que às vezes daí vem mais até dentro do sentido do casamento mesmo, que às vezes nem parte do namoro, né? Exato. Tem uma série que eu gosto muito nesse sentido, mas. Ai, é uma série muito pesada, nem sei se eu recomendo. Mas aquela Bom Dia Verônica, sabe? Aham. Porque eu acho que o comecinho dela mostra muito bem esse ciclo da violência, assim. Lógico que é um Uhum. relacionamento de talvez abusivo bem clássico, no sentido de que tem violência física, então fica mais fácil da gente enxergar que não é um relacionamento não saudável, mas mostra muito isso, porque, tipo assim, ele bate nela, ele machuca ela, e daí ela dorme, no outro dia ele acorda e, tipo, cuida dela, cuida dos machucados, que ele mesmo fez com muito amor e com muito carinho. E é louco, assim, porque às vezes a mulher fica presa nisso de o que o homem pode se tornar, né? Então, vê nesse Uhum. momento bom e fica, nossa, mas ele pode se tornar assim. Quando, tipo assim, Uhum. Não não, né? compensa, né? A Não custo de compensa. que você vai tentar transformar essa pessoa. E assim, ninguém é responsável por transformar ninguém. Mas faz todo sentido. Um comentário bem rápido que tu falou de Gossip Girl e eu disse que eu não assistia, né? E realmente eu não assistia. Então, a primeira vez que eu fui ver, já faz poucos anos, assim, sabe? E todo mundo falava do Chuck Bass. Por isso que eu perguntei, você vai falar do Chuck Bass? Porque eu ouvia que ele era, assim, o galã da série, todo mundo, nossa, o Aham. Chuck é apaixonado por ele. E aí eu, vou ver quem é esse Chuck que todo mundo fala, vou ver. E aí eu lembro que, eu nem sei que ano foi isso, mas eu lembro que eu fui assistir e em das primeiras cenas, assim, acho que na primeira temporada, ele já tenta abusar de uma menina. Eu não, ele, que é aquela lourinha, irmã do Dan. Eu acho, a loirinha, né? Uhum. Não tem uma cena dessa? Nossa, eu não lembro, mas é possível que tenha, porque é super condizente com o perfil do personagem isso acontecer. Uhum. Pronto. Então, eu fiquei assim, chocada, gente, como que ele é o Chuck Bass, sabe? E aí as Sim. pessoas, não, mas depois ele muda e tudo, só que eu É, acho que eu que acho que é justamente isso, essa expectativa, né? De tipo, ele muda, ele ama ela, né? Tipo assim. sim. E existe uma amnésia mesmo, né, das coisas que ele faz, Total. porque são coisas gravíssimas, mas que, não, a gente esquece isso, porque ele se tornou essa pessoa. Enfim, e eu acredito que pelo que você falou, não é um padrão de mudança, mudou e pronto, ele se tornou realmente uma nova pessoa. São esses altos e baixos, Aham, né? aham.
É. Total. E assim, quais sinais assim práticos você acha que é importante alguém olhar pra perceber, tipo, meu, acho que talvez além desse padrão de controle e tudo mais, mas tem alguma coisa mais que você acha que é importante a gente falar nesse sentido pra perceber um relacionamento abusivo? Eu tava até pensando, achei legal que tu falou que, quando falou de Bom Dia Verônica, né? É muito relacionamento abusivo clássico. Porque Aham. tem agressão. Então, qualquer pessoa que olhar de fora vai pensar, vai ver assim, não, isso aqui tá errado. Né? Tem agressão, tá errado. É um relacionamento abusivo, claro. Mas o abuso, ele não é sinônimo de agressão física. Agressão física é uma das facetas que Sim. podem existir no relacionamento abusivo. Mas pode existir relacionamento abusivo também sem agressão física, Uhum. sabe? É muito frequente a gente ouvir dentro de um relacionamento assim, infelizmente, mulheres falando, ah, mas ele não me bate. Não, Uhum. não, ele grita comigo, ele é grosso comigo. Ou, ele fala, faz uns comentários que me fazem sentir mal, mas ele não me bate, então não é abusivo. Só que não é assim, né, que funciona, porque o abuso emocional, ele acaba sendo tão devastador quanto, sabe? Porque ele vai diminuindo ali a pessoa, né? Inclusive, o perfil do abusador é gostar muito de uma pessoa vulnerável. Então, quanto mais fraca ela for, quanto pior ela se sentir sobre si mesma, mais fácil vai ser ter controle sobre aquilo, né? E aí tem uma psicóloga que eu gosto muito, que é pesquisadora dessa área, é a Avery Neal, né? Ela descreve, e sim, só pra. No final, acho que a gente consegue deixar anotado. Eu vou indicar um livro dela, daí a gente deixa anotado para as pessoas saberem que, Super. Uhum. né? Ela descreve abuso emocional como qualquer comportamento que é voltado a diminuir, envergonhar alguém, né? Atacando essa pessoa, o quanto que ela vale, né? Então, ameaça, humilhação, isolamento, intimidação, tudo isso entra, né? É difícil muitas vezes identificar porque não é tão claro quanto uma agressão. Às Total. vezes vem até disfarçado de piada, sabe? De humor. Assim, ah, mas foi só uma brincadeira, foi só uma piada. Só que é algo que machuca, né? Uhum. Faz com que a pessoa se sinta mal. E ela dá um exemplo que eu até trouxe aqui, porque eu achei ele muito, assim, achei uma metáfora muito boa para explicar isso. Uma metáfora cruel, mas, enfim, tão cruel quanto um relacionamento abusivo desses. Da rã dentro da água, né, fervente. Se você coloca uma rã dentro de uma água, de uma panela, e você coloca a água para esquentar e ferver gradualmente, a rã não percebe. Sim. Ela vai ficando ali até que já é tarde demais, até que a água ferve, enfim, né? Já é tarde demais para rã. Se você coloca uma rã dentro de uma água fervente de uma vez, ela vai pular, sabe? Mas quando é gradual, não. Então, é mais ou menos isso que acontece nos relacionamentos abusivos e é por isso que é tão importante ficar atenta a sinais. Porque dificilmente uma pessoa vai começar a se relacionar com outra que no primeiro encontro já deu um grito com ela, sabe? Já foi um cara que já foi grosso, assim, ao extremo. Nossa, que maluco, eu não vou me relacionar com ele. Mas ele chega de uma forma muito atraente, muitas vezes, é atencioso, ele é presente, ele é intenso. E aos poucos esse comportamento vai mudando, né? Em doses assim pequenas. E aí, quando você percebe, você já tá presa nessa dinâmica, né? Então, são comportamentos assim, como esses que ela citou, que são sinais de abuso. Agora, o que eu acho mais importante de tudo, porque é claro que nada é uma receita de bolo, né? Se ele falar assim, se ele te humilhar, é claro que isso. Ah, mas isso é óbvio, então todo mundo vai perceber que é um relacionamento abusivo. Mas é porque muitas vezes é sutil. Então, uma das melhores formas de prestar atenção, acho que um dos sinais mais importantes é como você se sente, Sim. sabe? Porque a forma como a outra pessoa te trata, ela, ela vai, de alguma forma, evocar emoções em você, né? Aham. Você vai se sentir bem ou se sentir mal. Então, se ele comenta algo que parece inofensivo, e aí você se sente mal, daí você fica depois, poxa, será que eu tô sendo dramática ou será que eu tenho o direito de ficar mal por isso? Aí depois ele te trata bem. Aí você, não, eu Uhum. tava só viajando aqui. E daí ele vai lá e
faz um comentário assim de novo, e aí você começa a perceber, sabe? Eu acho que esse mal-estar, essa ansiedade, essa dúvida constante de ele, ele me ama ou não, ele, sabe? Baseado nesses comentários, ela vai dizer muito, assim, é um sinal muito importante para você ficar atento, né? Sim, total. Nossa, é muito importante. Eu sempre falo assim para os meus pacientes que tem muita coisa na vida que a gente não consegue escolher. E relacionamento amorosos é uma das que a gente consegue. Então, é uma coisa, que você não precisa. Então, você não precisa estar em um relacionamento amoroso. Você pode ser feliz, você pode se sentir completa, você pode ter uma vida significativa estando solteira. Mas se faz sentido para você se relacionar, ótimo. E daí você pode escolher a pessoa que você se relaciona. E daí você escolher alguém que faz você se sentir assim, é não usar bem esse poder de escolha. E a gente às vezes pode escolher por um momento. Então, eu escolhi namorar porque eu não achei que era assim. E lógico, não existe culpa nisso. É por isso que a gente namora as pessoas, pra conhecer as pessoas, né? Mas que é muito importante a gente estar sempre nessa autorreflexão. Acho que principalmente nesse período do namoro, no casamento também, claro. Mas precisa ser esse momento de reflexão de, meu, isso faz sentido pra mim ou não? Essa pessoa faz eu me sentir melhor comigo mesma. Depois que eu comecei a namorar, isso virou um peso na minha vida. Isso é algo que tá sempre me deixando pra baixo. Eu tô sempre chorando sobre isso. E eu acho que é algo muito importante é dar às pessoas à sua volta as informações sobre o que tá acontecendo na sua vida, assim. Porque isso é uma Perfeito. característica muito grande dos relacionamentos abusivos também, né? De isolamento. Então, a gente fica só nós dois, a gente gosta mais de ficar nós dois. E lógico Sim, que tem coisas que acontecem dentro do namoro que são íntimas, que são privadas, mas eu sempre falo assim, que talvez não tem nada que seja tão íntimo ou privado num namoro que pelo menos uma amiga não possa saber, sabe? Que você não possa compartilhar com uma amiga ali. Porque sim, é importante, às vezes, a gente ter pessoas que amam a gente perto pra ajudar a gente a ver coisas que a gente pode não tá vendo. Porque eu perfeito. vejo esse um padrão super constante, assim, é um relacionamento que ninguém gosta. Meu, todas as suas amigas não gostam dele, a sua família não gosta dele, ninguém gosta dele, mas você vê algo que ninguém vê. Então, assim, lógico que podem ter raríssimas exceções, dependendo de quem são essas amigas, quem é essa família. Podem ser pessoas que têm valores diferentes dos seus, que valorizam coisas em um relacionamento amoroso diferente de você. Mas é muito difícil que sejam pessoas que você se sente verdadeiramente conhecida e amada e que tem algo contra essa pessoa e só você não tem, sabe? Nossa, e isso, Nanda, é muito importante que você falou, porque é realmente um padrão, sabe? Eu eu já tive contato com infinitas, infinitas, centenas de mulheres que passavam exatamente por isso. E a desculpa do parceiro era: eu não quero expor nossa relação, ou quando a gente expõe demais, isso aqui pode ser destruído por outras pessoas, Sim. e não quero que você ande com essa sua amiga porque ela faz comentários que não me agradam e tudo, e você é minha namorada, ou minha esposa, então você deve isso a mim e não aos outros, né? E é muito importante isso que você falou de estar conversando e tudo, de ter pessoas é, cientes do que estão acontecendo na sua vida. Não é você sair espalhando para todo mundo, nossa, eu vou contar para qualquer pessoa. São pessoas de confiança, são pessoas que você sabe que amam você de verdade. Sim. E se questionar também se você não tá contando, ou se você tá com tanto receio assim de contar, né, pra compartilhar aquilo que tá acontecendo, por que que esse receio é tão grande, Sim. sabe? Você se sentia confortável de compartilhar sua vida com essas pessoas e de repente, não, eu acho melhor não compartilhar porque eu acho que eu vou estar expondo, mas entende? Sempre tem uma intenção ali por trás. E quando você vai analisar, muitas vezes essa intenção é esquiva mesmo, né? Se esquivar do que outras pessoas podem falar ou até de ter um problema com seu parceiro, né? Uhum. Tem muita gente que faz isso. Eu não quero ter problema com ele. Se eu contar pra fulana, ele vai saber que eu contei e aí isso vai recair sobre mim. Enfim. Total, total. E eu acho até isso super importante. Eu lembro que quando eu era adolescente ainda, eu tenho duas amigas bem próximas, que são minhas amigas desde o colégio, assim, e eu lembro que a Uhum. gente fez um combinado, que era tipo assim, que a gente poderia. Porque eu lembro que foi uma época que elas começaram a namorar e eu não tava namorando, Uhum. e eu era muito amiga dos namorados também e tudo mais, e daí às vezes quando tinha alguma briga, alguma discussão, elas ficavam meio com medo de falar, mas no sentido de
Tipo, por exemplo, eu vou falar uma coisa que eu fiquei chateada e daí vocês vão pegar birra dele, sabe? Tipo assim, Aham, é uma sim. coisa de boa e tudo mais. E daí eu lembro que a gente fez um combinado de, meu, dentro desse relacionamento nós três, a gente pode falar tudo e ninguém pega birra se não for algo de realmente errado. A gente entende que são relacionamentos, a gente conhece os meninos, a gente sabe que tem dificuldades, mas a gente vai focar em ajudar umas às outras. Então eu acho muito importante ter amigas que você possa ter esse contexto de total vulnerabilidade, assim, sabe? Não precisam ser muitas pessoas, pode ser uma, pode ser duas, mas que você pode realmente se abrir ali sobre sua relação, que é uma parte tão importante de você quanto qualquer outra, né? Isso é fundamental. E é por isso que é tão importante é, conseguir valorizar outras áreas da vida para além do relacionamento, para não Sim, ficar só dependente daquilo. Quando você tem outras fontes de prazer, de lazer, enfim, de momentos de intimidade com outras pessoas, com suas amigas, com sua família, isso te deixa mais livre para ir e vir, né? sim, Porque quando a pessoa, o relacionamento abusivo, ele é tão assim, ardiloso, que eu falei que uma das coisas que o abusador gosta é de deixar a vítima o mais fragilizada possível ou que ela seja o mais vulnerável possível para que ele consiga exatamente abusar e conseguir o que ele quer, né? E uma das formas de abuso é esse isolamento que a gente tá falando. Então, quanto mais dependente ela for dele, melhor para ele. Se ela não tiver amigas, se ela não tiver uma família a quem, assim, recorrer, ela vai estar na mão dele, entende? sim. E isso pra ele é muito fácil, é maravilhoso, porque ela mesma vai ter a sensação de, tá, mas eu vou pra onde agora? Briguei com ele, vou falar com quem? Não tem ninguém pra falar, então eu preciso voltar pra ele, senão eu vou ficar sozinha, né? E eu já vi esse padrão se repetindo muitas vezes, infelizmente, assim, é muito triste, porque é, já conheci muitas pessoas que se isolaram de tudo, Nanda, de tudo, 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 sabe? Afastaram família, afastaram amigos, assim, de anos, amizades como essa sua que você falou, de adolescência, de infância, pra focar no relacionamento, sabe? Sim. E, e acontece, eu percebo também que quando a pessoa tá num relacionamento abusivo e de início ela conta pras amigas, e as amigas tentam proteger daquilo, mas depois ela volta pra relação, fica cada vez mais difícil falar pro Sim. grupo de amigas, pra família, né? Porque você fica, poxa, vou falar isso de novo. E aí, em algum momento, essa pessoa, ela fica só no relacionamento. Ela decide mesmo fechar todo mundo, porque ela toma a decisão de, não, eu vou continuar aqui, né? Então, não vou mais compartilhar, tá? E aí, o estrago tá feito. É complicado, porque é gradual mesmo, né? E às vezes tem essa sensação, né, de, meu, se eu termino esse namoro, eu não tenho nada. E às vezes é porque isso é uma verdade, é porque se você terminar, você não tem nada, mas não porque você não tem a capacidade ou o potencial de construir nada. É porque Hum, é chato. Então, sim, às vezes, uma dica para quem pensa que se encontra em um relacionamento assim agora, e é difícil terminar, e é difícil mesmo, não é simples tomar essa decisão, mas vai tentando reconstruir sua vida, né? Vai tentando se reaproximar das suas amigas, vai tentando voltar a fazer coisas que você gosta, a se sim. conectar com a sua família, porque isso vai tornar mais fácil, ainda não vai ser fácil, mas vai tornar mais fácil esse término, né? Porque vai fazer mais sentido de tipo, tá, vai ser difícil terminar, mas eu tenho outras coisas, eu tenho os meus suportes, eu tenho pessoas que me amam, eu sei fazer coisas que eu gosto, né? Rede de apoio de verdade, assim, é tudo, né? Então, talvez se alguém estiver ouvindo aqui, né, e estiver passando por um relacionamento abusivo, você precisa saber que dá para se fortalecer antes de sair, não precisa ser algo imediato, né? Eu não falo isso nem como uma desculpa de, eu vou sair, mas não agora, mas de intencionalmente tomar essa decisão e procurar, como você falou, se aproximar de outras coisas valorosas na sua vida para que se torne um pouco menos difícil, né? Até porque uma pessoa que tá num relacionamento desse, muitas vezes ela tá muito machucada, ela tá muito fragilizada, então tomar uma decisão dessa é ainda mais difícil, sabe? Para onde que eu vou agora? Ela já não reconhece mais tanto o próprio valor, então parece que tudo é muito impossível, só que não não é. Dá Sim. para ser feito, né? E a pessoa vai passar por um processo de reconstrução da vida, mas vai dar certo. É, e assim, falando ainda desses sinais, né? Eu acho importante
considerar que eu falei de como você se sente, né? De como que a pessoa se sente como um sinal de se aquilo ali é ou não um relacionamento abusivo. Então, acho importante se questionar, né? Até anotei umas perguntas aqui, que seria como que esse relacionamento te faz sentir? Você fica medindo cada palavra antes de falar, né? Você fica pisando em ovos. Você sente medo de como que ele vai reagir? Vive no estado de confusão ou de culpa, né? De algo que você acha que tá errando. Então, assim, eu acho que esse é o sinal mais verdadeiro que existe, é essa tensão e confusão constante, Sim, sabe? Que a pessoa fica sentindo. Porque não dá pra passar por um relacionamento abusivo tranquila, sim. né? Assim, não sinto ansiedade. Uhum. Aquilo sempre vai mexer de alguma forma, vai ser uma angústia, vai ter uma tensão. Então, acho assim que esse é o maior sinal de todos, sabe? Total. Muito bom. E assim, eu acho que agora a gente pode ir para um outro lado, e eu até vou falar para a gente fazer assim, para a gente juntar as perguntas 2 e 4, que eu acho que elas têm a ver, que é do Deixa eu outro ver. lado do relacionamento, e a gente Uhum, deixar a 3 por último, por conta uhum, do nosso tempo, mas que eu acho que daí agora a gente pode falar sobre relacionamentos saudáveis. Então, assim, a gente falou de tá. relacionamentos abusivos, e daí agora pensando em como construir relacionamentos saudáveis. Eu acho que o primeiro ponto que a gente podia pensar é como lidar com também essas discussões, também brigas de relacionamentos saudáveis. Daí a primeira pergunta é: você acha que um relacionamento saudável também tem brigas, também tem discussões, ou isso não faz parte? Com certeza tem, né? Eu até coloquei assim quando que eu fui responder que todo relacionamento vai ter briga. Eu sempre explico que são duas pessoas completamente diferentes, de histórias de vida diferentes e aprendizados com um objetivo em comum, que Uhum, é dar certo ali. Então, é natural que tenha discussão e tenha briga, uhum, mas uma vez eu vi tem um casal de psicólogos também que são os Gottman, que é o sobrenome deles, aí eles falam que são os The Gottman. uhum, Eles falam sobre isso, né? Que a diferença no relacionamento saudável é que não é se você vai brigar, é como que você vai brigar, né? Como que uhum, você vai brigar. E eu vejo muito que para explicar o que seria saudável, eu vou explicar em oposição também, né? O que não é. Relacionamentos que têm brigas que não são saudáveis, eles têm aquelas brigas disfuncionais, que tem uhum, muito a função de ganhar a discussão, é um contra o outro, sabe? Então, o objetivo é realmente ter a razão, é conseguir desabafar, colocar tudo pra fora, às vezes fazer o outro se sentir mal, sentir que ganhou aquilo ali. E num relacionamento saudável, o objetivo é em comum, é fazer dar certo. Nós somos um time, nós somos uma parceria e o nosso objetivo é sermos nós contra o problema, né? uhum. É o que a gente pode fazer junto para resolver isso aqui, para tentar de alguma forma manejar essa situação de maneira que fique mais, nosso relacionamento faça ainda mais sentido, né? Você quer comentar alguma coisa? Porque às vezes eu fico com medo de falar demais. Não, não, tá ótimo, pode falar. Mas eu acho que isso é muito verdade. Eu diria até mais que as discussões funcionais nesse sentido, onde não é uma briga, onde não tem que ter um ganhador, mas elas não só existem, como elas são necessárias para que um relacionamento seja saudável. Porque eu vejo que às Uhum, vezes a gente quer tanto um relacionamento saudável que a gente acha que isso é evitar conversas difíceis. E que também daí uhum, não é o caminho. E uma pessoa que eu aprendi muito sobre isso, e na minha vida eu aprendi isso dessa forma, não foi sendo psicóloga, mas foi me relacionando, é com o meu ah, marido. E eu lembro que quando a gente namorava ainda, ele, toda vez que a gente tinha uma conversa difícil, depois eu ficava meio tipo assim, nossa, tipo, sei lá, sexta-noite, daí tivemos uma conversa difícil. Daí eu ficava tipo, nossa, não queria ter tido isso, a gente podia ter tido um jantar super gostoso, e tipo, foi sim, muito chato, daí eu chorei, daí ele tava chateado, e tudo mais. E eu ficava super assim, de, nossa, não era o que eu queria. E daí eu lembro que ele sempre me falava, e eu não achava isso, e hoje eu realmente sinto isso. E ele ficava feliz depois que a gente tinha essa conversa. Tipo, pra ele era um motivo de celebração, assim, de tipo assim, meu, aham, tivemos uma conversa difícil e foi muito sim, bom.
porque ele falava que ele sentia que isso tornava a gente mais próximo e ajudava a gente a construir raízes no nosso relacionamento. E Aham. hoje eu percebo como isso é verdade. Porque eu vejo que casais que têm muita dificuldade de ter conversas difíceis são casais que têm um relacionamento às vezes mais superficial. Porque daí Uhum. você não senta e conversa e fala: olha, isso é importante pra mim. É importante pra mim que você faça isso. Eu preciso disso. Ou, olha, é importante pra mim que você não faça isso. E a mesma Sim. coisa ao contrário. Então, quando a gente se propõe a ter essas conversas difíceis, vai ficando cada vez mais fácil ter conversas assim. Então a gente vai aprendendo a discutir de uma forma funcional, a colocar as coisas que são importantes pra gente de uma forma funcional, e também faz com que aquele relacionamento seja mais profundo, seja Uhum. mais significativo mesmo. Você tem essa visão? Tenho demais. E assim, isso que você falou é muito importante nessas conversas, porque eu percebo que os casais que se esquivam, que usam o momento ali da briga só pra se esquivar e não vamos falar disso, não vamos, vamos dar uma pausa aqui, assim, não, a pausa é importante às vezes, mas é, querem cessar a discussão a todo custo só pra se esquivar daquilo, eles não evoluem juntos. Né? O que acontece é que muitas vezes aquilo desgasta a relação, porque como você falou, a pessoa nunca senta com a outra e diz assim, olha, eu preciso disso, isso aqui é importante pra mim. Elas fogem e aquilo vai aparecer de novo em algum momento. E de novo, e de novo, e de novo, porque elas vão estar sempre fugindo. E vai ter um momento que vai ser extremamente desgastante, que eles vão estar num ponto de não saber mais onde, o que fazer, sabe? Onde chegar, porque já chegou assim num nível que é, é uma mágoa tão grande, entende? Que seria muito mais fácil ter resolvido no começo, né? Ter Sim, trabalhado aquilo junto. Então, percebo isso, que muitos casais, eles brigam sobre a mesma coisa muitas vezes. E é uma sim, coisa, às vezes, que eu fico até pensando assim, cara, mas qual que é o sentido de ficar brigando sobre a mesma coisa tantas vezes assim? Por que que vocês têm que brigar por isso 10 vezes? Não tinha como já ter conversado sobre isso para ir trabalhando no lugar de chegar na sim. 10ª vez no mesmo nível que seria na primeira vez? Aham. Entende? E eu ia até dar um exemplo, mas é uma série que tá muito nova, então eu tô com medo de ser spoiler. Mas você já assistiu Love Story? Que Aham, aham. assistiu toda já? Assisti tudo, Pronto. amei. Uhum. Então aí, quem tiver ouvido, né? Essa série tá recente, pode ser spoiler. É. Ah, mas Mas, a vida real já é um spoiler, né? Assim também. a vida real já é um spoiler. É. Mas, lembra daquela cena que foi pouco antes do final, né? Que tá o John e a Caroline, eles estão discutindo, e aí ele começa a arrumar as coisas dele pra sair Uhum. de casa, e ela fica desesperada, fala: John, não tem nada que você possa falar pra mim agora que vai me magoar mais do que você me abandonar e sair de casa. Aí ele falou: mas eu não quero ficar discutindo, eu não quero ficar brigando. Ela falou: mas é isso que casais fazem, você não pode fugir toda vez que a gente tiver uma briga, né? Ele não conseguia tolerar, eles não discutiam. A briga deles, primeiro que era só assim, um jogando a mágoa pro outro, não tinha um momento de o que a gente. Eu ficava a discussão inteira pensando, gente, para e conversa o que vocês podem fazer a respeito. Sim. Que Tipo, a pode vida ser. é essa, né? Não vai mudar a situação. Me dava essa mesma agonia também. Exato, sério, eu ficava assim, meu Deus, eles vão ficar nesse ponto só se alfinetando. E aí chega Uhum. esse momento que ele arruma as coisas. E o mais decepcionante de tudo é que ele sai, Nanda. Sim. Júlio, você acredita que eu tô arrepiada só de lembrar da cena? Porque eu fiquei tão incrédula que ele saiu, porque eu achei que ele não ia sair. Eu falei, não Uhum. é possível, eu tava assistindo com meu marido. A gente se revoltou, a gente ficou assim, meu, ele não. É brincadeira que ele tá Exato. indo embora. Eu Juro, também. eu arrepio, eu fiquei mal. E ela chora, ela fica desesperada. E ela fala pra ele: não tem nada que vá me magoar mais do que você sair agora. Que ela tinha medo do abandono, já pela história do Sim. pai e tudo. Sério, eu fiquei assim. Mas é isso, porque na história de vida dele, ele tinha tudo o que ele queria, na hora que ele queria, do jeito que ele queria. Então, quando alguma coisa não tava bem, era assim: eu Sim, fujo, sim. beijo, tchau, É, né? e isso é importante, que às vezes a gente não tem repertório para lidar com uma Exatamente. discussão. Às vezes a gente não sabe ter um diálogo, e até você colocou aqui, né, dos pontos do que faz um relacionamento saudável, e é isso, é boa comunicação, é resolver problema. E às vezes a gente não sabe fazer isso, não em Uhum. relacionamentos amorosos, às vezes a gente não sabe fazer isso na vida, né? Porque é só uma generalização. Se você sabe fazer isso no trabalho, com a sua família, você vai conseguir fazer em relacionamentos amorosos. Mas se você não sabe fazer isso em nenhum lugar,
não é com relacionamentos amorosos que você vai fazer. Então, às vezes, é uma Exato. habilidade que a gente precisa trabalhar. Então, meu, eu preciso É, aprender a me comunicar, eu preciso aprender a falar o que eu sinto, eu preciso aprender a falar o que é importante pra mim. Isso é um hum, exercício, né? sim, perfeito. E eu acho até que, se tudo bem por você, eu acho que a gente pode entrar na. Você queria juntar com a quarta pergunta, né? Aham. Isso. Pronto, porque eu acho assim que dá super pra gente fazer essa conexão. Total. Porque você falou algo perfeito, que é a pessoa precisa de repertório. E repertório você não nasce com ele, isso é treinado, né? Sim. A gente usou esse exemplo aí do John Kennedy. Ele não teve repertório, ele não foi treinado, então ele não sabe fazer isso. Mas daí ele vai desistir? Ele vai fazer. Ele fez, né? No caso, enfim. Ele abandonou a esposa dele sozinho. Eles não resolveram aquilo naquele momento. Então, o repertório pode ser treinado, mas para isso é preciso que exista disposição dos dois, né? Não vai ser só um trabalhando sozinho, os dois precisam estar juntos naquilo ali, de cara, a gente quer fazer isso aqui dar certo. Nosso objetivo, eu amo você, você me ama, a gente tá com problema, a gente quer fazer dar certo, os dois precisam estar dispostos para isso, né? Então, você quer fazer a pergunta? Quer. Eu acho que é isso, assim, de como que a gente pode lidar e construir um relacionamento que seja verdadeiramente saudável, né? Aham, perfeito. E assim, eu até brinquei, eu coloquei aqui, né, que eu acho que essa é a pergunta do milhão, porque realmente são muitas pessoas tentando dar certo e ainda assim muitos divórcios acontecendo, né? Mas eu separei 3 pontos que eu acho importantes. E o primeiro é atenção aos detalhes. Eu acho que é muito importante que as duas pessoas elas estejam realmente conscientes, atentas de como que a relação está caminhando, né? Total. Porque o tempo vai passando e alguns aspectos da relação vão mudando, que é natural que isso aconteça, né? A frequência de trocas, as conversas, as intimidades. Então, assim, é importante que os dois estejam cientes e se perguntem, mas isso aqui tá ok pra você? Sabe? A gente só tá conformado, ou a gente tá feliz, ou a gente deu um novo significado pro nosso relacionamento. Isso aqui tá levando a gente pra onde, sabe? Porque se Sim. você não estiver atento a isso, a vida vai levando e, sabe, você não presta atenção sobre o que tá acontecendo, né? Então, a partir disso, dessa atenção, o casal pode ter um diálogo assertivo, né? E o diálogo assertivo, ele é muito sobre falar aquilo que é óbvio, né? Muitas vezes as pessoas não querem falar o que é óbvio porque acham que o outro já deveria saber. Só que o Maior tempo erro. Sério, o tempo que se perde nisso, eu fico, gente, só fala, só chega e fala assim, olha, tal situação. E aí tem uma formulazinha, né, que eu sempre gosto de falar com meus pacientes, que é você reconhecer o contexto, né, falar qual é o contexto em que aquilo está acontecendo, em que o problema está acontecendo, como você se sente sobre aquilo e o que que vocês podem fazer a respeito, né? Perfeito. Uhum. Essa é uma conversa assim, tem uma construção, um começo, meio e fim. Não é vou deixar ele adivinhar, ou então vou dar uma indireta, ou vou ser logo agressivo. Não é. Cara, eu preciso ter essa conversa. Quando isso aqui acontece, eu me sinto dessa forma. E eu preciso que a gente tente encontrar algo que faça bem para os dois. E aí o terceiro ponto, né, depois da conversa assertiva, seria partir para uma resolução, que aí envolve essa disposição também. Não basta só conversar e não fazer nada a respeito, ou ter uma conversa pela conversa e se esquivar, né? É, a resolução ela vai envolver esse compromisso, né? De ambos saírem da discussão com algo concreto, assim, com algo encaminhado, que Perfeito. seria uma mudança, um acordo, alguém ceder, né? Enfim, para que esse diálogo ele seja mais do que um desabafo, palavras soltas ou sabe? Só pra alfinetar o outro. Que ele tenha, assim, esse sentido e aquilo não fique se repetindo, né? Se a pessoa faz, por exemplo, uma, uma piada que pra ela é inofensiva com a outra, né? E essa outra pessoa sempre aceita piadas e tudo, elas brincam juntas, mas aquela ali, ela não, não bateu legal, sabe? No lugar de ficar deixando o outro fazer várias vezes e, nossa, vou ficar emburrado, vou ficar com cara fechada, vou chega e fala, ó, eu não gostei. Esse tipo de brincadeira me faz sentir de tal forma, sabe? Será que a gente pode ali, assim, pode parar esse tipo de brincadeira? Será que a gente pode brincar de outras formas? Será que. E aí os dois têm que estar dispostos, tanto a ouvir quanto a falar o que estão sentindo, né? Não tem como adivinhar, não tem como outro adivinhar. Total, não, isso é muito, muito, muito importante.
porque a gente vai construindo as coisas juntos, né? E eu acho que Hum. é algo que é importante a gente também lembrar é que pensando em um relacionamento, né, duradouro, assim, que você vai ficar ali muitos anos da sua vida com aquela pessoa. Ixi, travou. Ixi, tá me ouvindo? Tá? Voltou, voltou. Voltou, tá. Aham. Pensando nesse relacionamento, você não vai estar casada, namorando a mesma pessoa em todos esses anos. Essa pessoa vai mudando igual você vai mudando. Então, as experiências que a gente vive, os trabalhos que a gente tem, as pessoas que passam por nós. Então, por exemplo, o que eu preciso hoje, casada, eu sei que é diferente do que eu vou precisar quando eu for casada com filhos. E se a gente fica presa, por exemplo, nisso de, tá, não, mas você precisava disso quando a gente casou, era isso que você falou. E a gente não fica com esse interesse. Eu acho que um relacionamento amoroso, ele precisa ser muito curioso, assim. Então, tipo assim, meu, por exemplo, no meu caso, o Gustavo precisa para ele estar feliz nesse relacionamento, para esse ser um relacionamento bom? O que que eu preciso nesse momento para eu ser feliz nesse relacionamento, para ter um relacionamento bom? Então, a gente vai sempre mudando isso, não é a mesma coisa. A gente não precisa da mesma coisa em todos os anos da vida, em todos os momentos da vida. Então, às vezes, em uma semana é uma coisa. Então, tipo assim, meu, sei lá, essa semana vai ser uma semana muito intensa de trabalho. Para o meu relacionamento ser um relacionamento bom, eu preciso que ele prepare todas as refeições. Por exemplo, pode ser uma coisa que não precisa ser uma verdade para sempre, pode ser uma verdade para essa semana. Então, a gente está sensível a quem o outro é agora, eu acho que é muito importante. E uma outra coisa que eu acho muito importante para ter um relacionamento saudável também é olhar para quem a pessoa é e não para quem você gostaria que ela fosse. Aham. Eu vou contar um exemplo muito bobo disso, mas que eu acho muito importante do meu relacionamento, que assim, o meu marido, ele é muito prático, ele é uma pessoa extremamente prática, ele é extremamente focado em, tipo assim, coisas que são funcionais e objetivas. E quando a gente foi namorar, eu dava presentes pra ele baseado no que eu gostaria de receber de presente. Que são Uhum. coisas assim, pra mim um presente tem que ser uma coisa que talvez você nunca compraria, sabe? Então aquela coisa Aham. que é o extra do extra, assim, e daí eu nessa coisa, tipo, meu, só nunca Aham. gastaria dinheiro com isso, então eu vou dar. E daí eu via que, tipo, ele sempre ficava super feliz, era super fofo, mas ele não engajava tanto. E toda vez que ele me dava um presente, ele me dava uma coisa muito útil, tipo assim, muito, que eu precisava na minha rotina, tipo assim, uma garrafa de água. É isso, entendeu? E daí eu Uhum. ficava, meu Deus, mas eu só queria um vestido, mesmo que eu já tenho, tipo, milhões de vestidos, eu queria mais um vestido, porque eu amo vestidos, Uhum. não é o extra do extra, entendeu? E daí a gente teve uma experiência muito legal no Natal do ano passado, que foi muito marcante pra mim, porque eu fiquei tipo assim, meu, acho que a gente entendeu o que um ou outro precisa. E a gente conversava sobre isso, a gente teve uma conversa, Uhum. tipo, meu, pra ele presente são coisas mais necessárias e pra mim presente são mais coisas extras. E daí de Natal, ele me deu um vestido e eu dei pra ele uma escova de dente elétrica. Que tipo assim, pra mim, o presente mais chato do universo. Eu odiaria ganhar uma escova de dente elétrica de Natal. Aham. É zero a minha cara. Mas ele ficou Uhum. tão feliz, foi o presente que eu dei pra ele, tipo assim, faz 5 anos que a gente tá junto. Nesses 5 anos que ele mais ficou feliz. Então eu Ah, acho que é um bom exemplo de, tipo assim, um relacionamento saudável é o que você abre mão de querer as coisas como parecem boas pra você também, sabe? Mas os dois lados, e isso precisa ser um movimento dos dois lados, aprendem o que é ser bom e ser saudável e ser gostoso pro outro também, né? perfeito. Eu acho, eu gosto muito, inclusive, isso que você falou me lembra muito aquele livro, né? A ideia das linguagens do amor. Não que eu acho Aham. necessariamente que precisam ser aquelas linguagens, mas eu gosto da premissa do livro, porque a ideia é exatamente essa: é você não só entender como você se sente amado, mas como o outro se sente amado. Para que Total. não sejam, para que você não fique entregando pro outro o que para você seria amor, mas para ele não é, Sim. né? A partir do momento que você. E é claro que isso é uma construção, é como você falou, você tá há 5 anos com seu marido. Então, você já teve um tempo de aprender, vocês já erraram, vocês já conversaram, vocês estão acertando mais, né? Uhum. E a tendência é que isso vá sendo construído cada vez mais. É, Então, não é algo que você vai saber desde o início, mas é para isso que precisa existir diálogo, Sim. né? As pessoas se esquivam porque elas acham que diálogo, às vezes, DR, é algo que vai trazer desgaste para o relacionamento, só que não é. Uhum. Fugir disso é o que vai trazer desgaste para o seu relacionamento, porque vocês sempre vão voltar na mesma coisa. Entende? Vai Uhum. ser sempre, poxa, a gente tá há 5 anos junto e você continua me dando uma garrafa d'água quando eu queria um vestido, entendeu? Sim. Parece assim, uma coisa pequena, mas a gente pode generalizar isso para outros tipos de comportamento, né? Então, assim, é isso, sabe? Você falou do seu casamento, né? E eu fiquei com vontade de falar um pouquinho de uma coisa, já que a gente tá falando
fala de diálogo assertivo, do meu relacionamento, assim, porque é, uma coisa que o Marcos também, você falou que o seu esposo é um cara muito prático, né? E meu marido também é um cara muito prático. Ele é muito prático, ele é muito assertivo. Ele é a pessoa mais assertiva que eu já conheci na minha vida. E eu acho assim, num nível que não é nem muito tato brasileiro, sabe? De tanto que sim, não, não. E por mais que algumas pessoas às vezes não saibam lidar com isso, com a assertividade dele, foi o que mais fez a gente dar certo. Porque eu acho que no meu histórico de vida, isso foi outro motivo para eu começar a estudar relacionamento também. Eu tive um relacionamento que era muito confuso, de eu nunca sabia o que a pessoa queria ou estava pensando, eu tinha que estar sempre adivinhando, sabe? Eu nunca precisei disso com o Marcos. Então, nesses 5 anos, 5 anos também, nesses 5 anos que a gente tá junto, eu nunca me senti insegura, eu nunca tive medo de, será que ele tá pensando isso? Será que ele tá pensando aquilo? Será que ele gosta disso? Ele quer outra coisa? Não, porque ele fala. Ele Sim, fala. E eu aprendi a falar também. Porque não só ele falava, como ele me dava abertura para falar. Então, total. Uhum. coisas que pra mim pareciam impensáveis em outro relacionamento, com ele foi o que fez a gente, sabe, fazer todo o sentido. Então, é importante que tenha diálogo. E é importante que não tenham esses joguinhos de vamos adivinhar aqui o que eu quero, vamos adivinhar. Não, fala, sabe? Fala, porque o importante não é que o seu parceiro adivinhe, é que ele esteja sensível o suficiente sobre as suas necessidades e o que você gosta para que ele mostre que, nossa, isso aqui é o que você gosta, então isso é importante para mim também. É isso que importa, de fato, é isso que vai demonstrar amor. E não necessariamente ele adivinhar que você quis aquilo ali, que você queria aquilo ali, né? É isto. Total, muito bom mesmo. E eu acho que só pra gente encerrar, assim, uma coisa que é importante da gente citar é que a pergunta que eu queria fechar é se você acha que dá pra gente ter um relacionamento que é assim, é saudável, e ainda Hum, assim a gente não querer esse relacionamento. certo. Esse aqui eu vou tentar me ater bastante à resposta, porque eu falo muito, Nanda. Eu Então, vamos também. lá. Eu anotei, né, que essa pergunta tinha me Ah, pegado bastante, porque eu não tinha pensado muito sobre isso, mas eu acredito que sim, uhum, né? Um relacionamento pode ser saudável e tranquilo, sem ser marcado por abusos, né? E ainda assim não sei o que a pessoa espera para a vida dela. Isso pode gerar um conflito interno, que eu já vi muitas vezes, na verdade, que é uhum. por que eu não consigo me apaixonar por uma pessoa que me faz tão bem, né? Sim. Poxa, ele me faz tão bem, por que eu não consigo só gostar dele? E aí, já que a gente já citou série, filme, tudo, vou usar aqui meu direito de usar cultura pop. Tem uma música da Olivia Rodrigo que o Uhum, nome é Scared of My Guitar. E uhum, esse, essa música, ela é exatamente isso. Tipo, a Olivia, ela é bem novinha, mas eu não sei se tu sabe. uhum, Assim, ela tem. Não é tão nova, né? Ela é mais próxima da tua idade. Ela tem 22, eu acho. uhum, Ela é filha de terapeuta. Então eu uhum. acho que ela tem uma análise assim de sentimentos mais, sabe, aguçada. E ela coloca muito isso nas músicas dela. E nessa música ela conseguiu descrever muito bem esse sentimento que é de estar com alguém incrível, que ela quer muito amar, por quem ela quer ser apaixonada, mas ela não consegue. E aí Sim, isso gera culpa, isso gera ansiedade, isso gera tristeza, né? Então, sim, dá pra ter um relacionamento saudável que não faz bem, porque ele pode ser bom, mas você não consegue ter o sentimento que você acha que deveria ter, e aí isso acaba gerando todos esses outros, todas essas outras emoções ruins que eu citei, total. né? Nossa, eu concordo muito com isso. Eu acho que é importante da gente falar, porque eu acho que, às vezes, isso é o que faz um relacionamento também ficar ruim. Porque ele é um relacionamento bom, mas não é um relacionamento pra você. E isso são Hum, duas coisas muito diferentes. E eu vejo muita gente presa em relacionamentos de tipo, não, mas eu vou terminar. E eu sei que ele é bom. Eu sei que ele é um bom namorado e tudo mais, mas assim, ele é bom pra você? Ele é o que você espera de um namorado? Porque são coisas muito diferentes e tá tudo bem você terminar. Eu vejo às vezes até um medo de, tipo, vai que eu termino com ele e não acho alguém que é bom de novo e que é legal e que me trata bem e que a minha família gosta e que as minhas amigas gostam e tudo mais, né? E eu acho isso tão relevante porque, assim, só um exemplo totalmente simplista que não tem nada a ver com isso, mas que eu acho que ajuda a gente a pensar. Então, por exemplo, atividade física. Todo mundo sabe que é importante. Todo mundo sabe que é bom, que faz bem. Ninguém vai falar assim, olha, meu, você sair para,
sei lá, fazer musculação é ruim pra você, não é saudável. É bom. Significa que você vai amar fazer musculação? Não. Significa que você vai, às vezes, amar fazer natação, ou que você vai amar fazer caminhada, ou que você vai amar fazer corrida. Mas não é porque algo é bom e faz bem que a gente gosta daquilo. Porque a gente tem o nosso perfil, a gente tem a nossa personalidade, a gente tem os nossos valores. E isso é muito importante. E isso deve ser levado em consideração na hora de repensar o seu namoro. E tá tudo bem, às vezes a gente vai estar naquele relacionamento e a gente não sabe muito bem dizer por que que a gente gosta de uma pessoa e não gosta de outra. Lógico que tem alguns elementos ali que são claros, mas eu já tive vários amigos, por exemplo, que têm valores super parecidos com os meus, que eu amo de paixão, que são super legais, mas que eu nunca senti nada por eles, nunca gostei deles, nunca nem pensei em me relacionar com eles, porque não fazia sentido, entende? E outras amigas, por exemplo, são apaixonadas e decidiram se relacionar e casaram e tudo mais. Então, assim, a gente não sabe muito bem por que que uma pessoa que às vezes tem coisas que a gente valoriza muito não desperta esse sentimento na gente. Acho que tem um quê ali de mistério que a gente nunca conseguiu identificar e não vai conseguir. E tá tudo bem, sabe? Mas também acho que é legal deixar isso claro, que não é só sobre ser saudável, mas precisa ser saudável e ser algo que você quer viver, né? E assim, eu juro que, só para encerrar isso, mas para puxar uma coisa que você falou no início da nossa conversa, que foi Uhum. relacionamento. Você tem muita coisa na sua vida que você não escolhe, mas relacionamento você escolhe, né? Aham. A atividade física, quando a gente pensa nesse exemplo, ela acaba sendo uma obrigação, porque Uhum. é importante que todo mundo faça. Fica aí, faça uma Sim. atividade Aham. física, né? Mas estar no relacionamento, não. Então, você vai poder escolher, nossa, ele é tão legal, mas eu não gosto dele. Então, você não precisa estar com ele, entendeu? Exato. Eu já Uhum. vi gente falando, nossa, eu tenho tanto medo de chegar no altar, no casamento e dizer sim pra uma pessoa que eu não amo. Você não precisa deixar Sim. chegar nesse momento, sabe? Sim. Dá pra reconhecer antes. Então, é isso. Acho que Total, perfeito. Nossa, eu amei muito o nosso papo. Com certeza a gente ficaria mais 3 horas fácil falando desse tema, porque são muitos assuntos, muitas variáveis a serem discutidas, né? Mas, pra gente encerrar, tem duas perguntas que eu faço para todo mundo que vem. E a primeira é uma mulher que marcou muito a sua vida em relação a esse tema que a gente falou e que te inspira de alguma forma. tá. Eu pensei na minha mãe, né? E ela foi uma mulher que já aguentou muita coisa na vida. E ela sempre foi muito sábia, mas ela sempre foi muito calma também, a ponto de ser muito passiva, sabe? Conhecida por a pessoa que nunca entra em conflito, que é sempre muito tranquila, todo mundo gosta dela, enfim. Só que minha mãe passou, meus pais se divorciaram, né? Há pouco tempo. E, na verdade, hoje, agora vai fazer 4 anos. Mas minha mãe começou a fazer terapia depois do divórcio. Eu nunca pensei que eles fossem se separar, ela também nunca imaginou. Mas ela é outra pessoa, Nanda, depois da terapia. Outra pessoa, sabe? Ela ficou muito mais segura de si, né? Ela passou a conseguir falar mais o que ela pensa, é, ser mais assertiva e conseguiu aprender a colocar limites nos outros, sabe? Ela continua sendo uma pessoa muito que as pessoas têm muito carinho, mas dá pra ela ser essa pessoa e colocar limite de você não vai falar assim comigo, ou, sabe? Eu não vou aceitar menos do que hoje ela já conseguiu se. Ela chegou a um nível que ela aprendeu a ser feliz, independente de um relacionamento, que eu acho que ela não vai se envolver num relacionamento mais, se não for pra ser mais, fazer mais feliz do que ela já é hoje, entende? Uhum. Sim. Eu podia passar 3 horas falando da minha mãe, ela é a pessoa que mais me inspira na vida, maravilhosa. Mas sim, é ela, eu diria que ela. E eu acho Uhum. isso super legal, porque às vezes eu vejo meninas falando assim, nossa, mas eu já tô namorando faz 3 anos, eu não consigo mais aprender isso, eu não consigo mais me desvencilhar de Uhum. uma situação que não faz bem pra mim. E daí eu acho super legal trazer o exemplo da sua mãe, que eu imagino Sim. quantos anos ela tem. Ela tem 56. É, 50 que eu imagino que é de maior do que a idade. média das pessoas que tá escutando a gente aqui, então é muito legal a gente ver que a gente sempre consegue aprender a se comportar de uma maneira diferente. Às vezes a gente precisa de terapia, a gente precisa buscar ajuda, mas Aham. a gente sempre consegue aprender, né? E eu também pergunto um filme, uma série, um livro, alguma coisa de alguém que se interessou por esse assunto, queria aprender mais sobre isso e que você indicaria pra gente. Eu pensei em vários também, né? Várias indicações, mas com certeza o livro Relações Destrutivas da Avery Neal, que foi a que eu citei lá no começo, né? O nome dela, gente, é Averyneal. Uhum.
né? Enfim. Mas o nome do livro é Relações Destrutivas. E assim, eu indico para qualquer pessoa, tanto para quem tá querendo começar a se relacionar, para entender mais do que fugir, né? E o que esperar de um relacionamento bom também. E pessoas, principalmente pessoas que estão em relacionamentos abusivos. Se for algo assim que a pessoa tem um pouco de, assim, porque existem essas pessoas que temem pela vida, né, dentro do relacionamento. Então não é bom que elas sejam vistas lendo isso, mas encontrar uma forma discreta de ler, PDF, sei lá, é muito, muito bom, de verdade. E é muito, assim, acessível, sabe? Ela é psicóloga, ela é doutora em psicologia, é pesquisadora nesse tema, mas ela fala de uma forma, assim, super, sabe, tranquila. Dá pra todo mundo entender, você não precisa ser da área. E é perfeito. Indico ele. Muito obrigada. E para a gente encerrar, se alguém gostou aqui de você, quer conhecer mais do seu trabalho, quer ser atendida por você, como que essa pessoa pode te achar? Pode me achar no Instagram, né? É Érica com C, é Érica Veloso Psi. Uhum. E pode falar comigo pelo link que tá lá na bio, né? Então, é isso, gente. Eu posto muito, eu gosto muito de falar para mulheres, né? Então a minha temática principal no Instagram é essa. Tenho me fechado cada vez mais para esse nicho, né? Do mundo feminino. E é isso. Perfeito. Eu vou colocar também no Insta, vou te marcar lá e tudo mais, e o pessoal pode te achar por lá também. Mas, Tá Érica, é ótimo. isso. Muito obrigada. A gente encerra mais um episódio. Eu vou parar de gravar aqui, a gente pode continuar aqui mais um pouquinho, tá bom? Tá ótimo. Beijo, Obrigada, viu, gente, Nanda? e até a próxima semana.